Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta e hoje é quarta-feira e vamos estudar história, tá? E dentro do assunto de história, nós vamos estudar sobre a mineração no Brasil. Bom, vocês vão abrir o livro na página 246 e colocar a data. Hoje são 6/5, a mineração no Brasil. Nós vamos falar sobre os assuntos: a expansão do território, a corrida do ouro, o abastecimento das minas, a formação de núcleos urbanos. Ok? Vamos lá. A expansão do território. O processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas. Ao longo dos anos, porém, diferentes atividades estimularam a ocupação do interior pelos colonos, como o desenvolvimento da pecuária e a busca pelas drogas do sertão. Mas a atividade que promoveu o maior deslocamento de colonos para o interior do território foi a mineração. Eu nem vou voltar, tá, à aula anterior, ao módulo 1, né, porque senão vai demorar muito. Vamos focar na expansão do território. O que eu quero que vocês prestem atenção, que a palavra expansão do território é expandir o nosso país. Por isso que o nosso Brasil é tão grande, gente, exatamente por causa dessa expansão do território. Tá bom? O Brasil, como vocês sabem, foi descoberto, né, na Bahia, e aí foi avançando, foi se expandindo e hoje é o que é essa grande nação, né, esse grande território. Tá bom? Bom, o que eu quero falar com vocês também é sobre as drogas do sertão. O que é drogas do sertão, né? Drogas do sertão são produtos silvestres de grande valor comercial, como, por exemplo, o cacau, a castanha do Pará, o cravo, o guaraná, o urucum e outros. Então, essas drogas do sertão, na época da colonização, começaram a ter um valor comercial bem significativo para a colônia portuguesa, ok? Vamos lá, então. Bom, o mapa que aparece aqui são as atividades econômicas no Brasil durante os séculos 17 e 18. Então aqui, gente, aparece essas atividades econômicas, começando pela cana-de-açúcar. Lembra, né, que no módulo 1 a gente falou muito sobre a cana-de-açúcar, sobre os engenhos, e nessa época o açúcar, né, a cana-de-açúcar, a produção do açúcar tinha um valor comercial muito grande na Europa, e com isso os portugueses eles lucraram bastante. E a produção ela foi bem extensa, olha só, pegando todo o litoral brasileiro. Olha só, que é essa parte lilás aqui, ó, que representa a produção da cana, do açúcar, ok? Essa economia que foi bastante utilizada e que depois, gente, ela foi perdendo o seu valor, tá? Bom, aí a coroa portuguesa, ela precisava de uma outra produção econômica, de uma outra atividade econômica para ganhar dinheiro, né, para explorar o nosso território. Então, veio o quê? Aí começou a vir a pecuária, né, e aqui aparece a mineração, eu vou deixar por último, e as drogas do sertão que eu acabei de falar para vocês. Quando os colonos descobriram essas drogas do sertão, então a coroa portuguesa começou a comercializar essas drogas para a Europa. Mas o foco mesmo, gente, foi a descoberta do ouro, então que foi a mineração. Olha só, que aparece aqui na cor azul. E olha onde está localizada a mineração, bem aqui na região sudeste, né, principalmente em Minas Gerais, que é a cidade que eu vou falar para vocês. E as drogas do sertão, mais localizada aqui no norte do Brasil, no estado do Amazonas, do Pará, tá? Aqui em cima, ok? Bom,
Vamos lá, corrida do ouro, gente. Olha o que aconteceu. A intensa migração para a região das minas ficou conhecida como corrida do ouro. No início, as pessoas que partiam para essa região costumavam se reunir em arraiais. O que é arraiais? Pequenas aglomerações, pequenos povoados, tá? Eram chamados de arraiais. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins de suas moradias e com outros problemas, como a falta de alimentos. Nas regiões de mineração, havia poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo de lavouras. Dessa maneira, quase todos os alimentos precisavam ser trazidos de outros lugares, o que tornava seus preços muito altos. Então, o que acontece? Devido a essa grande corrida para essa região, as pessoas que foram para lá foram no intuito de descobrir as minas de ouro. Então, não se preocuparam em produzir, em plantar, e também não se preocuparam em criar animais. Não se preocuparam nem com a agricultura e nem com a pecuária. Então, eles iam procurar minas atrás de quê? De pedras preciosas e de ouro. E aí, eles, para poder se alimentar, para poder se vestir, para poder ter material de trabalho, eles tinham que comprar de outras pessoas, que no caso foram os tropeiros, que eu vou falar agora no próximo assunto, tá bom? Então, a corrida do ouro levou muitas pessoas para esse lugar que eu vou falar, que se concentrou na região sudeste, que é hoje a região sudeste, em Minas Gerais, ok? Bom, mas antes de eu falar sobre o abastecimento das minas, eu quero falar assim, uma coisa bem interessante que eu achei em outro livro para vocês, que com essa grande corrida do ouro, que ficou chamada também como febre do ouro, que eu vou até ler aqui para vocês verem, como foram surgindo outras cidades. Bom, com a descoberta das minas pelos bandeirantes, ocorreu na época o que se chamou de febre do ouro, que foi um grande número de pessoas que mudou-se para as regiões de mineração e transformaram-se, e aí surgiram muitas vilas e depois as cidades. E como eu falei para vocês, isso se concentrou na região sudeste, em Minas Gerais, e se expandiu também aonde é hoje a região centro-oeste, que pegou um pouco do Mato Grosso e de Goiás, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, com a mineração surgiram cidades como Ouro Preto, Diamantina, Sabará e Cuiabá. A mineração levou o povoamento para o interior da colônia, porque promovia a abertura de caminhos, ligando a região das minas a outras áreas e também porque incentivava o crescimento dos vilarejos, onde era explorado o ouro. A exploração do ouro e dos diamantes era feita por pessoas escravizadas e também por homens livres que trabalhavam por conta própria. Então era isso que eu queria falar para vocês, que com essa corrida para essas áreas, começaram a surgir novas cidades, tá? Então agora vamos ver como era o abastecimento das minas, como era feito. Os moradores da região das minas tinham necessidade de diversos tipos de produtos, como ferramentas, roupas e alimentos. Essas mercadorias, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia, transportadas no lombo de mulas por comerciantes conhecidos como tropeiros, ok? Os tropeiros abriam caminhos que permitiram um maior contato entre as regiões da colônia. Ao longo desses caminhos formaram-se núcleos populacionais que posteriormente transformaram-se em cidades. Então esses tropeiros, eles saíam de um lugar, passavam por vários lugares. Quando eles davam uma parada num determinado lugar,
o que acontecia, gente? Acontecia a concentração de pessoas. E aí começa-se o quê? Os povoamentos, né? Depois vem o quê? As vilas. E depois se tornaram-se cidades, tá? Bom, deixa só eu concluir aqui. Agora, gente, eu vou falar para vocês da onde os tropeiros, eles partiam, como eles se abasteciam para poder ir até os lugares das regiões onde havia, né, a mineração, para poder vender esses produtos. Os tropeiros partiam do atual estado do Rio Grande do Sul e paravam em diversas vilas e cidades para realizar seu comércio. Então eles se abasteciam no Rio Grande do Sul, onde é hoje o Rio Grande do Sul, e saíam de cidade em cidade realizando o seu comércio. Entre as principais cidades onde os tropeiros faziam essas paradas estão a Lapa, que fica no estado do Paraná, e a cidade de Sorocaba, em São Paulo, tá? Aqui, essa imagem aqui, gente, ela representa um tropeiro, tá aqui, ó, um tropeiro com duas mulas, carregadas de mercadorias. Essas mercadorias eram ferramentas, roupas, alimentos, como carne salgada, que é a carne seca, na época era chamada de charque, tá? Açúcar mascavo, aguardente, que é a cachaça, peixe seco, queijo, que é o queijo coalho, porque ele não precisa ser conservado em geladeira, farinha e outros. Então vocês perceberam que são alimentos que não precisam ser conservados em geladeira e podia aguentar viagens longas, tá ok? Bom, então era assim que os tropeiros conseguia abastecer aqueles locais onde existia a mineração. Eles chegavam lá e faziam o seu comércio, tá? Bom, formação de núcleos urbanos. O que é isso? Ao longo do século XVIII, alguns dos arraiais formados na região das Minas cresceram, dando origem a vilas e cidades. A sociedade formada nesses locais era mais variada que aquela formada em torno dos engenhos de açúcar. Só relembrando rapidinho os engenhos de açúcar. Na época dos engenhos de açúcar, havia, né, aquele povoado perto, né, dos engenhos, e esse povoado era bem diferente do povoado das regiões das Minas, tá? Bom, em torno dos engenhos. Nelas havia diferentes profissões e grupos sociais. Entretanto, assim como nos engenhos, essas sociedades eram marcadas por grande desigualdade social. Então, a desigualdade social vem desse processo de colonização do Brasil, tá? Desde a época do descobrimento, desde a época do início da colonização, na época dos engenhos de açúcar, onde existia o dono do engenho, que era rico, e as pessoas que ficavam em volta, né, as pessoas pobres. E nessa época aqui da mineração, a mesma coisa, tá? Então, quem conseguia encontrar o ouro, né, tinha uma ascensão social. E tinha aquelas pessoas que ficavam ali em volta daquelas minas, né, numa pobreza muito grande, havendo aquele disparate de desigualdade social, ok? Vamos lá. Continuando. Bom, o que acontece, gente? Antes de falar sobre essa imagem, eu quero falar mais um pouco sobre essa formação dos núcleos urbanos. Então, como eu já falei para vocês, dessa desigualdade, por quê? Porque a maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes escravizados. E eles realizavam, gente, diversos tipos de trabalho,
como a extração de minérios, que eram feitas pelos escravos, e também os serviços domésticos. Havia também um grupo de pessoas livres, formado por funcionários públicos, comerciantes e outros trabalhadores, como alfaiates, sapateiros e pedreiros. É aí nessa formação desses núcleos urbanos. Quando eu falo de núcleo urbano, eu já estou falando que já está começando a surgir as cidades que eu já falei para vocês, tipo Ouro Preto, Diamantina, tá? Então, são essas cidades que estão começando a se desenvolver por causa da mineração. Os donos das minas e os funcionários do governo com cargos mais elevados eram as pessoas que tinham mais poder aquisitivo nessa época, tá? Bom, aí, como eu queria mostrar para vocês nessa imagem, aqui, gente, olha só, hoje é a atual cidade de Ouro Preto, que nessa época da mineração era chamada de Vila Rica, tá? Depois é que foi chamada de Ouro Preto, né? Foi uma das cidades fundadas no período da mineração. Nessa fotografia ao lado, né, vista do centro histórico de Ouro Preto. O dia que vocês tiverem a oportunidade de visitar Minas Gerais, lá existem várias cidades da época da mineração que são belíssimas. E uma delas está aqui, que é Ouro Preto. Bom, o que eu quero falar agora, gente, é um assunto que é muito importante. É sobre a transferência da capital do Brasil, que na época era Salvador, para o Rio de Janeiro. Vocês lembram que quando a família real, quando o Brasil começou o processo de colonização, a capital do Brasil era Salvador. E em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. No porto do Rio de Janeiro, era feito o embarque para Portugal do ouro extraído na região das Minas. Dessa maneira, com a sede do governo nessa cidade, a coroa portuguesa podia exercer um controle maior sobre o embarque e a cobrança de impostos sobre o ouro. O que acontece? Por que a colônia de Portugal resolveu transferir a capital do Brasil, que era Salvador, para o Rio de Janeiro? Por quê, gente? Porque o Rio de Janeiro fica mais próximo de Minas Gerais. E aonde estava concentrado a mineração? Não era em Minas Gerais? Então, o Rio de Janeiro é bem mais próximo de Minas do que Salvador. A coroa portuguesa queria um controle maior desse ouro que estava sendo extraído lá das Minas Gerais, tanto ouro como diamante. Por isso que transferiu a capital aqui para o Rio de Janeiro, para ter um controle maior. E também para embarcar todo esse ouro e todas essas pedras preciosas através do porto do Rio de Janeiro para a Europa, para Portugal. E a coroa portuguesa também ganhava com a cobrança de impostos, tá? Então, as pessoas, os donos das mineradoras, extraíam o ouro, as pedras preciosas e embarcavam para a Europa e pagava também imposto à coroa portuguesa. Então, foi essa a única intenção da coroa portuguesa, transferir a capital do Brasil aqui para o Rio de Janeiro, tá? Então, por hoje é só. Beijo para vocês e até amanhã.